Boa tarde a todas e a todos. Eu hoje vou fazer aqui um bocadinho a revisão da matéria dada, se me permitem, para dizer o seguinte. O país discute há 15 dias duas matérias que foram suscitadas, levantadas ou que se passam em Lisboa, a saber, as matérias relativas à vinda do Papa às Jornadas Mundiais da Juventude e a questão das condições em que vêm, permanecem, habitam e vivem os imigrantes. Estes dois temas que apareceram de repente e capturaram a imaginação coletiva do país inteiro, nasceram aqui em Lisboa. E apesar de outros fenómenos que se têm atravessado, o país interessa-se, motiva e, de veras, olha para Lisboa com um interesse renovado. Isto não acontece por acaso. A política local em Lisboa nunca é apenas a política da cidade. Por ser capital do país, capital da área metropolitana de Lisboa, a concreta ação política determina não só a vida de centenas de milhares de pessoas, mas pela sua escala tem a capacidade de determinar um tempo e um modo político. Esta determinação faz com que alguns partidos políticos não saibam bem como atuar perante esta nova maneira de fazer política. Aquilo que se passou aqui, hoje à tarde, protagonizado pelo Chega, não é senão uma manifestação de impotência perante as instituições a funcionar. Ou seja, às segundas, quartas e sextas o Chega é pela ordem, às terças e quintas procura desestabilizar e criar a confusão que não consegue criar de outra maneira. Porque de outra maneira há um consenso institucional e democrático nesta casa e em Lisboa. Se olharmos para as medidas deste trimestre, mas também para as medidas deste último ano e meio, desde a vitória deste Executivo, vemos um composto de medidas que dão simultaneamente respostas aos problemas das pessoas, respostas aos problemas de sempre, mas também aos novos problemas e aos novos interesses e valores desta sociedade democrática do século XXI. Mas vemos também que esta concreta forma de atuar, para além dessas respostas, dá também respostas muito interessantes ao sistema político. Porque atentem, este Executivo, protagonizado por uma aliança de partidos de centro-direita, este Executivo fez o maior investimento de sempre na habitação em Lisboa. Este Executivo dos novos tempos fez também, tornou possível a gratuitidade dos transportes públicos. Este Executivo, tido de centro-direita, criou uma solução reforçada e complementar do SNS com o Lisboa 65+. E foi também este Executivo de centro-direita que anunciou um teatro em cada bairro. Ou seja, antes deste novo Executivo, isto seriam medidas consideradas de centro-esquerda. E é por isso que este Executivo ultrapassa a esquerda pela esquerda. Mas este Executivo faz também coisas de sinal aparentemente contrário. Porque é este Executivo que devolve efetivamente rendimento aos moradores. É este Executivo que baixa impostos. É este Executivo que oferece uma solução pioneira, forte, musculada, impertinente contra a corrupção.
É este Executivo que anuncia um gabinete pioneiro de luta e prevenção contra a corrupção. E neste momento, quando o faz, ultrapassa a direita pela direita. Mas se pensarmos nisto, que consegue ultrapassar a esquerda pela esquerda e a direita pela direita, não estaríamos perante um Executivo de medidas avulsas, contraditórias, desconexas? Será isto possível? A verdade é que tem sido. Estas medidas têm acontecido. E quando acontecem e são implementadas, têm o reconhecimento e a aprovação dos munícipes em Lisboa. Toda a gente se apercebe que este conjunto aparentemente dispar, desconexo, que desafia lógicas com dezenas de anos, que desafia dogmatismos sectários, que desafia radicalismos, tem tido o apoio das pessoas. Mas mais, é este Executivo que hoje nos trouxe aqui o anúncio de um protocolo com a Ordem dos Veterinários, indo de encontro àquilo que é uma preocupação civilizacional de avanço, de querer proteger o bem-estar animal. Também seria uma medida que não estaria no horizonte das pessoas quando ouviram a vitória de um Executivo de centro-direita. Mas este Executivo percebe que há aqui um avanço, percebe que há aqui um entendimento e vai ao encontro das expectativas e desta nova valoração que as pessoas fazem. Quero com isto dizer que esta ação política transversal, aberta, não dogmática, mas coerente e unitária, supera divisões fictícias, dá respostas e aponta caminhos novos. Quando o engenheiro Carlos Moedas foi anunciado como candidato centro-direita, em março de 2021, a cidade estava parada, transida de medo. Estávamos no segundo confinamento obrigatório, muito receosos, sem saber o que lá vinha. Ninguém augurava a esta força política, a esta coligação, nenhuma possibilidade de êxito. Nenhuma. A cidade e o país, novamente, o país olhar para a cidade, foram fustigados com a vergonha da divulgação dos dados a uma potência estrangeira totalitária. Houve muita gente que achou que a nossa vitória se devia a esse facto. E muita gente vaticinou que esta vitória seria sol de pouca dura. Muita gente não acreditou que fosse possível adotar uma nova forma de governação. Acharam que esse adjetivo novo era apenas uma forma corriqueira, recorrente de vender um produto. Estavam enganados. Estavam enganados. Esta solução de governo veio para ficar, porque é muito verdadeira, não é sectária, não é dogmática, é próxima das pessoas, resolve problemas e vai ao encontro daquilo que uma população urbana de classe média entende como aquilo que é exigível a um executivo da capital do país no século XXI. Esta forma de governar satisfaz as pessoas e deixa as oposições sem rumo. A esquerda tem imensa dificuldade em atacar estas medidas mais emblemáticas. Se calhar lamenta nunca ter tido a coragem de as implementar. A direita mais extremista e radical fica sem discurso perante algumas das nossas ideias, como sejam o combate decidido à corrupção. E mesmo a causa animal encontra neste governo um parceiro normal e um parceiro com quem pode dialogar.
O engenheiro Carlos Moedas e todos os vereadores que o acompanham têm um papel fundamental e têm tido, que é o papel de charneira, que se considerarem bem, é o que se verifica aqui. Charneira é a pessoa ou coisa que serve à união de dois grupos ou mundos diferentes. Era isso que se nos exigia e é isso que nós temos dado à população de Lisboa, disse.